Boa noite a todos. Esse é um seminário referente à disciplina de CHG da Universidade Federal de Minas Gerais. E neste vídeo, cuja abordagem central fixa-se em adenocarcinomas cervicais, faremos a apresentação do artigo 2, explicitando o contexto abordado, os resultados obtidos e a metodologia utilizada para a realização desse estudo. Serão apresentadas de forma sucinta 10 classificações de ADC, sendo atribuído a cada uma delas um resumo conciso de quesitos importantes no diagnóstico histopatológico, tais como a diferenciação de lesões neoplásicas e a determinação do tipo de tumor. Já que temos um limite de tempo para essa apresentação e o conteúdo presente no artigo é extenso, daremos ênfase para as micrografias e abordaremos de forma rápida as particularidades de cada um dos ADCs, deixando nos respectivos slides informações adicionais que, infelizmente, não puderam ser abordadas com mais profundidade. É importante ressaltar que os adenocarcinomas se desenvolvem a partir das células glandulares produtoras de muco do endocérvix, a parte interna do colo uterino, e nesses casos podem ser causados por infecção persistente por alguns tipos de HPV, que geram alterações celulares e viabilizam o surgimento de complicações nessa região. O estudo aqui abordado traz um viés pautado justamente na participação do HPV em cada um dos casos apresentados. Então é de extrema importância que nós tenhamos isso em mente ao longo do vídeo, porque acaba evidenciando os objetivos que sustentam o artigo e, no caso, seriam rever a patogênese, os critérios de diagnóstico, os marcadores imunohistoquímicos e o diagnóstico diferencial de vários subtipos de adenocarcinoma HPV positivo e negativo. Nesse slide, nós trouxemos um esquema mais visual, que facilita a comparação dos subtipos que serão abordados logo mais, e é possível observar que o HPV demonstrou estar envolvido na patogênese dos 3 subtipos mais comuns de adenocarcinoma, no caso o endocervical, endometrioide e o intestinal. Ele é detectado em cerca de 80% a 100% dos tumores que mostram esses padrões de diferenciação e raramente é detectado nos tipos não mucosos de adenocarcinoma, tais como células claras, serosas e mesonefróicas. Além disso, o tipo gástrico, que inclui o ADC de desvio mínimo, demonstrou não estar relacionado com a infecção por HPV. A patogênese dessas malignidades, de acordo com o artigo, não é bem compreendida e suas lesões precursoras ainda são hipotéticas. A primeira subclassificação da qual nós vamos falar um pouquinho é o adenocarcinoma in situ. A idade média dos pacientes é de aproximadamente 36 anos, as taxas de progressão e regressão do AIS são desconhecidas e aproximadamente metade das lesões está associada a lesão intraepitelial escamosa de alto grau. O diagnóstico é baseado na identificação de 3 características histológicas básicas, ou principais no caso, sendo elas a atipia nuclear, aumento da atividade mitótica e apoptose. É importante dizer que na extremidade benigna do espectro, o AIS deve ser diferenciado de endometriose e também de alterações regenerativas ou inflamatórias, enquanto que na extremidade maligna deve ser diferenciado do ADC invasivo precoce. O diagnóstico é mais difícil quando há apenas uma fina borda de células estromais e quando as glândulas apresentam atividade mitótica na fase proliferativa. Nessa micrografia, feita à base de hematoxilina e eosina, está representado um AIS do tipo endocervical. A seta preta evidencia glândulas neoplásicas de aparência escura, em contraste com o epitélio endocervical benigno adjacente, mais pálido, indicado pela seta vermelha. Os núcleos do adenocarcinoma in situ são aumentados e alongados com a cromatina escura e grossa, enquanto que a mucina citoplasmática mostra depressão relativa. A atividade mitótica está presente e todas essas características conferem uma aparência escura ao epitélio neoplásico. Bom, dando sequência, esse é o tipo mais comum de adenocarcinoma decorrente do epitélio mucinoso endocervical, também conhecido como tipo normal. Representa aproximadamente 75% dos ADCs existentes e atinge pacientes com idade média de 45 anos. O HPV é identificado em 80 a 100% dos tumores, sendo o HPV 16 e o 18 juntos responsáveis por 95% dos casos. Variação bem semelhante com o caso anterior. Ele exibe uma variedade de padrões arquitetônicos e são classificados da seguinte forma: bem diferenciado, invasivo, moderadamente diferenciado ou mal diferenciado. No caso, diferenciar o ADC endocervical do ADC endometrióide uterino pode ser muito difícil numa amostra de biópsia ou excisão, sendo que o diagnóstico correto pode não ser possível em um painel de manchas imunitárias. Essas micrografias representam um ADC usual do colo uterino. Na figura A, notamos uma aparência de médio porte das glândulas neoplásicas infiltrantes e logo em seguida
B apresenta um aspecto de grande aumento das glândulas neoplásicas, demonstrando atipia nuclear, estratificação, cromatina grosseira e corpos apoptóticos. A mucina pálida é evidente na parte superior do citoplasma e, em seguida, no canto inferior esquerdo, a figura C expressa a visão de baixo aumento do tumor esofítico, positivo para a imunocoloração com P16. As glândulas endocervicais benignas subjacentes são negativas para a coloração, com exceção de pequenos trechos de adenocarcinoma in situ. Por último, na figura D, no caso, apresenta o mesmo tumor esofítico, imunomarcado para receptor agora com progesterona. Os núcleos do tumor são negativos e as glândulas endocervicais benignas subjacentes mostram positividades para progesterona, com exceção também de curtos trechos de AIS, no caso, ou adenocarcinoma in situ. O adenocarcinoma endometrioide é uma variante rara do tumor desenvolvida a partir de metaplasia. A idade média dos pacientes é de 43 a 50 anos e o HPV é identificado em 100% dos ADCs endometrioides que se desenvolvem a partir da junção escamocolunar cervical, sendo aqueles resultantes do segmento útero superior e inferior são tipicamente HPV negativos. Em relação ao diagnóstico, nós podemos dizer que as células tumorais caracterizam-se por falta de mucina e citoplasma profundamente eosinófilo, parecendo-se com epitélio do tipo endometrial. Arquiteturalmente, esses tumores crescem como glândulas pequenas, redondas ou tubulares com contornos lisos. Aqui nós temos a representação de um ADC endometrióide uterino, e nessa primeira micrografia destaca-se um ADC bem diferenciado com módulas escamosas. Em seguida, na figura B, a imunomarcação de P16 para adenocarcinoma endometrióide uterino mostra positividade irregular de intensidade fraca a moderada. Por último, na micrografia representada em C, a imunocoloração do receptor de progesterona mostra forte positividade difusa, no caso. Esse tumor representa aproximadamente 8% dos adenocarcinomas e a idade média dos doentes é de 47 anos. O DNA do HPV é identificado em 83 a 100% dos tumores, sendo parte importante do diagnóstico a presença de células tóricas que se assemelham ao epitélio do tipo intestinal. O diagnóstico diferencial inclui extensão direta ou metástase do ADC do cólon, sendo que a presença de glândulas grandes em forma de guirlanda com revestimento incompleto e necrose intralumial é altamente sugestivo para uma propagação do trato gastrointestinal. Essa micrografia representa um adenocarcinoma intestinal do colo uterino com células caliciformes evidentes e glândulas neoplásicas infiltrantes de médio porte. O ADC viloglandular é uma variante bem diferenciada do endocervical, endometrioide ou ADC intestinal, sendo que o HPV é identificado em 100% dos casos. O tumor apresenta papilas regulares e mais alongadas, fronteiras apicais lisas e uma falta de características nucleares de alta qualidade. Ele representa aproximadamente 6% de todos os adenocarcinomas e resulta em um excelente prognóstico. No diagnóstico, o tumor se apresenta circunscrito apenas por pequenos focos de invasão. Aqui nós temos a micrografia referente ao ADC viloglandular do colo uterino e a figura A, da esquerda, apresenta a aparência de baixo crescimento esofítico papilar, enquanto que a figura seguinte apresenta alta potência de papilas tumorais. Existe atipia nuclear, mas os núcleos parecem mais neutros do que no ADC do tipo normal. Bom, agora essa variante, tida como rara, o tumor apresenta infiltração característica por aglomerados de células isoladas distendidas por um vacúolo de mucina. Esses ADCs mostraram ser HPV positivo e uma proporção daqueles encontrados no colo do útero foram caracterizados como lesões metastáticas. Essas micrografias referentes ao ADC de células em anel de Snett do colo uterino apresentam, respectivamente, aparência de baixo aumento com células tumorais dispersas e, ao lado, na figura B, aparência de alta potência de células tumorais em anel de Snett preenchidas com mucina. Agora, falando um pouquinho do gástrico, a idade média dos doentes situa-se entre 42 e 50 anos e a verdadeira incidência do ADC gástrico ainda não é conhecida porque esse tumor foi previamente classificado como normal intestinal ou ADC de células claras. O desvio mínimo do adenocarcinoma do tipo mucinoso é agora considerado um ADC gástrico bem diferenciado. Ele não está relacionado com infecção por HPV e alguns casos foram associados à síndrome de Peutz-Jeghers.
Em relação ao diagnóstico, esse tipo de ADC desenvolve-se por infiltração cervical difusa, resultando em aumento cervical. O tumor é geralmente profundamente invasivo, está frequentemente associado à hiperplasia glandular endocervical lobular e pode ser observada uma resposta estromal desmoplástica, ao redor das glândulas invasoras. Aqui nós trouxemos algumas micrografias referentes ao subtipo gástrico e logo em seguida temos um ADC de células claras que representam 2 a 7% dos adenocarcinomas e constituem um grupo heterogêneo de malignidades. Ele apresenta distribuição etária bimodal, sendo que o primeiro pico ocorre entre os 17 e os 37 anos e o segundo em mulheres com idades compreendidas entre 44 e 88 anos. A patogênese desse ADC ainda não é bem compreendida, mas acredita-se que ela pode se desenvolver a partir da adenose do ectocérvice, endometriose cervical ou metaplasia tuboendometrióide cervical. No diagnóstico são observados os padrões tubulocístico, papilar e sólido. A título de exemplo, o espectro histológico do ADC de células claras se apresenta dessa forma. O ADC cervical seroso primário é extremamente raro e as variantes mais graves são espécies malignas que se propagam diretamente do endométrio ou por metástases em adenocarcinoma seroso primário ovariano, tubário ou peritoneal. Apresenta distribuição bimodal da idade, com o primeiro pico ocorrer entre os 40 anos e o segundo após os 65. Quanto ao diagnóstico, pode mostrar arquitetura papilar ou grandes estruturas glandulares com fendas irregulares. As células são orcuboidais, colunares com citoplasma eosinofílico relativamente escasso. Essa micrografia do ADC seroso do colo uterino apresenta pequenos núcleos evidentes e arquitetura papilar com atipia nuclear marcada. Bom, temos ainda o adenocarcinoma mesonéfrico, e esse é um tumor cervical raro que se desenvolve a partir dos restos de ducto mesonéfrico localizados no fundo do estroma cervical lateral. A idade média dos doentes é de 52 anos e o HPV não é detectado nesse tipo de tumor. Foram descritos numerosos padrões arquitetônicos de crescimento, sendo uma característica marcante a presença de secreção intralumial extremamente eosinofílica. As células desse tumor são relativamente uniformes, colunares ou cuboidais, com quantidades escassas ou moderadas de citoplasma eosinofílico escuro. A micrografia do ADC mesonéfrico se apresenta normalmente dessa forma. E, por fim, faço uma citação direta ao artigo que conclui ao final do estudo que é esperado que as vacinas HPV revertam essa incidência dos ADCs por meio da detecção precoce dos tumores HPV positivos, sendo que aqueles que se apresentam como HPV negativos, exigirão o desenvolvimento técnico adicional de testes moleculares. Essa foi a apresentação do grupo 8 e agradecemos imensamente a sua atenção.